antigamente as pessoas não pensavam, elas queriam, vamos abrir uma estrada de ferro. Então, não se pensava se ia derrubar árvores, se ia cortar os rios, se ia agredir o ecossistema. Ninguém pensava nisso, simplesmente pensava no progresso que a abertura dessa estrada representaria. E foi assim que foi feito no mundo todo. Na conquista do Velho Oeste, aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo foi sempre assim. Hoje não é mais. Eu te quero verde, sim, eu te quero verde, ai, ai, eu te quero verde. Bem, quando falei em justiça comunitária prévia, eu estava me referindo àquela justiça feita pelo próprio povo, independentemente da intervenção do Estado juiz. É o caso, por exemplo, da obtenção pelas associações de bairros ou outras associações de determinadas conquistas, sem que tivesse havido necessidade de essas associações se dirigirem à justiça. Eu te quero verde, sim, sim, eu te quero verde, ai, 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 eu te quero verde. A educação ambiental começa em casa. Se todos tivessem consciência de que a partir de uma simples separação do lixo, o nosso planeta estaria sendo melhor cuidado, o mundo seria muito melhor. Eu te quero verde, sim, sim, eu te quero verde, ai, 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 eu te quero verde. Eu acredito que se a participação do povo se fizesse sempre efetiva, atuante, o Brasil já estaria talvez no primeiro mundo há muito tempo. Eu te quero verde, sim, sim, eu te quero verde, ai, 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 eu te quero verde. É difícil, é uma questão difícil, mas que cabe a nós agora, daqui para frente, cada vez que um novo empreendimento surgir, analisar a questão, e os técnicos estão aí, os ambientalistas, justamente para que se resolva a coisa da forma menos agressiva ao meio ambiente. Não é um não ao progresso, pelo contrário, é um sim ao progresso, mas um progresso consciente, um progresso em harmonia com a natureza. Eu te quero verde, sim, sim, eu te quero verde, ai, 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 eu te quero verde. A publicidade de automóveis, a publicidade de cosméticos, etc., poderia sempre envolver alguma mensagem sobre meio ambiente. Não jogue lixo na rua, não deixe o fogo no meio da mata após um churrasco, coisa semelhante. Isso já ajudaria muito. Pois é, nós temos a satisfação de receber hoje no Contraponto 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. São eles Zélia Maria Antunes Alves e José Geraldo de Jacobina Rabelo. É uma grande honra tê-la aqui, desembargadora. A honra é minha, é um grande prazer participar desse programa e principalmente pelo tema tratado, que é o meio ambiente. Bem, desembargadora, eu já inicio o programa com uma dúvida. Há quem defenda que nós temos que olhar para a questão ambiental não com os olhos voltados para o direito penal clássico, digamos assim, mas sim para o direito penal moderno. O que isso exatamente quer dizer, desembargadora? A questão ambiental, ela envolve não só a prática de crimes em si, mas envolve também a preservação do nosso planeta. Então, por esse motivo, não se pode olhar de uma forma tão rígida, porque ao mesmo tempo que uma agressão ambiental ela é nefasta porque, óbvio, está estragando o nosso meio ambiente, por outro lado, às vezes, para se obter um progresso, para se fazer algo em prol da própria comunidade, há de se estragar alguma coisa. Como vai, desembargadora? É uma honra tê-la aqui. A honra minha, exclusivamente. Desembargador, diga lá, qual seria a face criativa que o senhor mesmo cita da doutrina e da jurisprudência brasileiras no âmbito global do direito ambiental? Bem, a jurisprudência e a doutrina se deparam, às vezes, com situações quanto ao direito ambiental em que a solução vem através dessa expressão face criativa. Ela tem como conteúdo, na verdade, dizer qual deveria ser a aplicação adequada ou esperada de determinada solução para o conflito sob exame. A face criativa vem a ser, então, a maneira de se solucionar o problema
dentro daquilo que a experiência e as imposições da vida estejam a levar que se edite a solução num sentido ou no outro. Em suma, o Brasil perde, ganha ou empata se comparado aos outros países? Eu digo que não haveria como se dizer que perde. Eu estaria mais próximo de dizer que empata. Ótimo. Empata, e o que decide no empate vai ser um conjunto de fatores: educação, cultura, recursos. E conscientização. Né? Conscientização. Desembargadora Zélia, há quem defenda que a Constituição de 88 está muito mais para a Constituição verde do que cidadã. O que a desembargadora Zélia pensa a respeito? Eu, em princípio, eu considero a nossa Constituição uma Constituição cidadã. Mas a cidadã, no aspecto mais amplo que a gente possa ver, abrange também a questão do verde. Porque para ser cidadã, ela precisa ser verde. Para ser cidadã, ela precisa ser verde. Hoje nós não temos como ver um aspecto dissociado do outro. Países como os Estados Unidos, Holanda, Japão e França já utilizam o Instituto Solidariedade, Fundos Sociais para a reparação do dano ecológico. No Brasil, vivemos bem com o Fundo Nacional do Meio Ambiente, desembargador? Bem, esse Fundo Nacional de Meio Ambiente, ele veio em função de criação pela Lei 7.347 de 85, que é a Lei da Ação Civil Pública, essa lei tão importante para a defesa do meio ambiente e também dos recursos culturais, paisagísticos, urbanísticos, etc. Esse fundo aplicou, nos últimos 10 anos, por meio das indenizações pagas pelos infratores condenados pela Justiça, esse fundo aplicou 60 milhões de reais. Em recuperação de meio ambiente, que é a tarefa específica do fundo, conforme a Lei 7.347. E aplicou também esse dinheiro no treinamento de técnicos voltados para as questões de meio ambiente. Aplicou também no ensino de como prestar contas dos gastos públicos nas questões de meio ambiente. De modo que eu entendo que ele tem procurado fazer seu papel. O duro é conseguir receber os pagamentos das indenizações das condenações. Se mais de 80% das nossas instituições ambientalistas atuam na área de educação ambiental, como anda no Brasil o binômio conscientização ecológica e sustentabilidade? Eu penso que, apesar de a Constituição prever isso e a Lei de Proteção Ambiental também prever a educação ambiental, eu acho que nesse aspecto o Brasil está muito, mas muito, muito aquém do que deveria estar. O Brasil está muito, mas muito, muito aquém do que deveria estar. A educação ambiental hoje ainda é muito incipiente e as pessoas não têm consciência da importância da preservação ambiental. E isso precisa ser modificado de alguma forma, não sei se começando desde a mais tenra idade, se ensinar no maternal a necessidade de se proteger o ambiente, porque o que se vê no dia a dia são as pessoas agredindo o meio ambiente, até quando se joga um papel na rua. Quer dizer, ampliando isso aí, é uma agressão ambiental e que se vê a todo momento. É fato que a defesa do meio ambiente, por vezes, ultrapassa os limites do razoável. Isso nós sabemos. Diga lá, desembargador, como conciliar o desenvolvimento diante do chamado fundamentalismo verde? Explique. Nós temos tido, no caso de fundamentalismo verde, aqui no Brasil, determinadas condutas que causam estupefação. Recentemente, o movimento Sem Terra, no Rio Grande do Sul, nos laboratórios da Aracruz, destruíram mudas que estavam sob análise, mudas de plantas, quebraram ali aquilo que a ciência procurava investigar como sendo o que levaria a uma maior resistência das mudas
face da praga, em face das intempéries, etc. Causaram um prejuízo grande. Ora, gente sem terra, procurando terra, destruir mudas de planta num laboratório em nome de uma posição de crença, não me parece que seja um caminho razoável. Glauber Moreno escreveu que as próprias leis ambientais brasileiras eram fundamentalistas, porque afugentavam os investimentos com seu rigor em tentar dizer que os infratores sempre seriam condenados solidariamente e com responsabilidade objetiva quanto às condutas. Então ele disse que as próprias leis brasileiras seriam fundamentalistas. Ele que está sendo fundamentalista. Porque, no meu modo de ver, as leis brasileiras, elas buscam apenas conciliar desenvolvimento sustentável com o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eu tenho aqui uma curiosidade. Existe uma norma, uma lei que proíba amarrar cães em árvores? Porque parece que essa moda está pegando nos parques, né? Isso prejudica, de fato, a natureza? Eu não considero que prejudique a natureza, mas eu penso que algumas pessoas estão se tornando assim tão radicais na proteção ao meio ambiente e que chegam a extremos, como este, no meu ver, seria um extremo, não é? Porque pode-se dizer, mas esse caule aqui dessa árvore, esse tronco dessa árvore, ele é muito frágil, então se amarrar alguma coisa pode ser que danifique, entre aspas, não é? Mas eu acho que isso faz mais parte de um radicalismo mesmo das pessoas do que quase que uma natureza, do bom senso, não é? São Carlos, no estado de São Paulo, poderosa cidade, na lei municipal consta que é proibido amarrar animais em árvores. É mesmo? Exato. Não me diga. Exatamente. E se justifica que isso é proibido quando impedir o trânsito dos pedestres. Ah, tá. Então há um motivo que não é o da Constituição propriamente, que seria a defesa da fauna e da flora. É quase que impedir a passagem, né? Exato. É proibido. Outra cidade, município, é São Francisco, ao lado de São José dos Campos. Sim. Também tem lei no mesmo sentido. Cachoeirinha, lá para o lado do norte do país, tem também um dispositivo proibindo amarrar cães em árvores e outros animais em árvores. Tá bem, está explicado. O mote da filosofia ambiental, desembargadora, é o de que hoje sai mais barato proteger o meio ambiente do que pagar a multa. É isso mesmo? Em termos, é uma verdade, mas eu acho que não apenas pelo valor de uma multa, mas do que isso custa em termos futuros para toda uma geração. Então, eu acho que é mais fácil hoje que se faça tudo com consciência, com técnica, evitando agredir o meio ambiente, o que for possível, do que depois que está estragado, está poluído, você ter que fazer o contrário, despoluir. Sendo que as pessoas são prejudicadas com a poluição em excesso, com a natureza degradada, os lugares que foram retiradas todas as árvores, toda a plantação nativa. Isso é uma agressão. Agora, recompor é difícil, caro. Isso tem a ver com o princípio do poluidor-pagador? Como o senhor explicaria esse princípio? Esse princípio do poluidor-pagador vem da Europa, criado em 72. Determinadas atividades econômicas implicavam num prejuízo da qualidade ambiental. Então, teria que haver um custo pelo prejuízo da qualidade ambiental. Bem, desembargador, agora relaxemos um pouco. Sabe o que eu achei interessante nas pesquisas que eu fiz aqui, referente ao meio ambiente? Eu dei de cara com um provérbio africano que dizia o seguinte: este planeta nos foi emprestado pelos nossos netos. Cumpre a nós preservá-lo para devolvê-lo. Eu achei assim genial. Os africanos estão com razão? Eu penso que sim, não? Porque se nós só estragarmos, o que vai restar para o futuro? Nada. Na verdade, então, vendo por essa perspectiva, é bom que a gente cuide muito bem dele, não é? Você tem que sempre pensar no futuro. Você não pode ser tão egoísta a ponto de pensar não só na sua própria vida, mas também, agora falando de uma forma bem ampla,
no nosso planeta como se nós fôssemos os últimos a utilizá-lo e quando nós fôssemos embora, está tudo acabado. Na verdade, estará acabado para nós, continua, mas não para os que vão ficar. Então, a ideia, eu acho que é uma ideia muito, muito profunda até. A ideia de que você tem que pensar sempre no que vem depois de você e naquele que vem depois de você. Agora, também para descontrair, desembargador, por que se diz que o direito ambiental exige maior criatividade do magistrado? Na verdade, eu não poderia dizer que eu estaria concordando com essa conclusão, porque outros ramos do direito envolvem também uma maior criatividade, como, por exemplo, no ramo das patentes no direito, no ramo das questões ligadas ao uso de computador. Então, não é só no meio ambiente que haveria necessidade de maior criatividade. Isso é verdade. O assunto está esquentando, desembargador, mas vamos interromper alguns instantes e daqui a pouco nós voltamos. E você continue aí, que já já estaremos de volta com os desembargadores Zélia Maria Antunes Alves e José Geraldo de Jacobina Rabelo. Até daqui a pouquinho. Bem, de volta ao segundo bloco, numa conversa ótima sobre o meio ambiente com a desembargadora Zélia Maria Antunes Alves e o desembargador José Geraldo de Jacobina Rabelo, ambos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos lá, desembargadora. Um dos temas mais discutidos pelos desembargadores é o dos maus tratos aos animais. Desembargadora, quais são as crueldades mais praticadas contra os animais? O que se vê, quer dizer, na verdade não é um mais que nós julgamos, é uma questão bastante relevante que existe, mas não é o mais. Mas temos a questão dos animais silvestres, né, das aves que são apreendidas para serem vendidas, então elas são colocadas em situações horríveis, várias assim num lugar, no mesmo numa caixa. Elas são coisas horrorosas que realmente agridem a qualquer pessoa com um pingo de sensibilidade, porque agredida com aquilo. Mas hoje o Brasil, os brasileiros estão mais conscientes com relação a isso. Também outro dia vi uma coisa na televisão que me senti muito agredida mesmo, foi a pesca de golfinho no Pará. Eu fiquei assim, arrasada com aquilo. E apesar de ter sido filmado aquilo, eu vi que ninguém foi preso, ninguém foi... Não, é uma coisa assim que me deixou muito chocada, de saber que no Brasil se faz esse tipo de coisa. Isso possa acontecer. E não tenha uma pena, sabe, as pessoas não sejam realmente processadas por isso. Desembargador, o judiciário julga, mas quem fiscaliza ou quem deveria fiscalizar os abusos, quer provocados contra os animais, quer provocados contra a reserva florestal, o faz eficientemente? O que o senhor acha? A pergunta é muito importante. Eu entendo que, em termos de proibição, não cortar, não dizimar, não queimar, sem licença, não basta proibir, é preciso vigiar. Não basta proibir, é preciso vigiar. Sem vigiar, proibir não vale nada, não serve para nada. Congonhas não teria, a meu ver, passado pelo que passou, tanto em 96 quanto agora em 2007, se a área em torno do aeroporto tivesse sido resguardada contra construções. Ou seja, se tivesse havido fiscalização. Se tivesse havido fiscalização. Só dizer, esta área aqui é vedada a construções e não vigiar, é o mesmo que dizer, entrem, porque o povo mais simples, ele não faz questão de perguntar se pode ou não quando em necessidade de ter sua habitação. Então é preciso que o poder público diga,
Você tem direito à sua habitação, mas noutra parte, não aqui. Desembargadora Zélia Antunes Alves, a senhora foi uma das 3 primeiras mulheres a se tornarem juízas em São Paulo. Foi também a primeira juíza de carreira a chegar no Tribunal de Justiça. Pensando naquele tempo, é progresso ou regresso a existência de apenas 13 desembargadoras no Tribunal Paulista, dentre as quais a doutora Zélia? Eu considero um progresso, porque a situação poderia ser até pior, embora as mulheres hoje já estejam se destacando em todas as áreas. Por quê? Porque no estado de São Paulo levou muito tempo para o tribunal aprovar uma mulher no concurso da magistratura, tanto que eu fui aprovada em 1980. Então, o reflexo é essa demora para que as mulheres cheguem ao tribunal, mas elas estão chegando e acho que estão chegando com força total, como em tudo que as mulheres participam. Ainda bem, né, desembargadora? Ainda bem, né? Doutora Jacobina Rabelo, é progresso a maioria esmagadora de desembargadores do Tribunal de Justiça ser composta por homens? Essa questão ela é de fundo cultural. Até um determinado tempo atrás, não havia possibilidade de mulher ingressar na magistratura. Ingressava no Ministério Público, ingressava na Procuradoria do Estado, ingressava no Magistério. Eu, por exemplo, tenho 4 irmãs professoras do Estado, né? Mas não ingressavam na magistratura. E hoje em dia, nada distingue juízas e juízes. Eu acho que não, porque o concurso iguala a todos. Quem passa vai dar sentenças que terão a mesma força, terão a mesma eficácia. E as mentalidades são as mentalidades que terão sido moldadas nas faculdades de direito, comuns aos 2 sexos. Então, ou seja, é progresso. É progresso. Vamos lá. A jovem advogada Zélia Antunes Alves tomou posse como juiz em 1980. Andou por Jales, Guarulhos, Santa Branca, Vale do Paraíba e, por fim, São Paulo. Só me resta perguntar, foi fácil casar? Bom, eu já era casada. Quando eu entrei, embora eu fosse bem jovem, eu já era casada, já era mãe, mas não foi fácil, não foi fácil. Principalmente porque eu já tinha filho, levei meu filho para todas essas cidades, então realmente não foi fácil, mas valeu a pena. O importante não é ser fácil, ser difícil, acho que o importante é valer a pena. E para mim, valeu a pena, não escolheria outra carreira, eu sei que a carreira ideal para mim é realmente a magistratura. Eu acho que ser juíza, para mim, é tudo na minha vida. Pois é, mas o choque daqueles que entravam na sala e viam ali uma juíza mulher era de 110 ou 220 volts. Desembargadora, a juíza acho que era um grande choque. As pessoas realmente... Era muito engraçado até. Era engraçado porque as pessoas entravam e imaginando que iam encontrar um homem e quando me encontravam ficavam um pouco assustados, principalmente porque eu era muito moça também, né? Então isso tudo dava até uma certa, além desse choque, eu acho que as pessoas se sentiam um pouco inseguras. Será que essa pessoa sabe fazer alguma coisa? Imagino eu que eles pensavam de mim, né? Será que ela sabe? Será que ela não sabe nada? O que será que ela está fazendo aqui, né? Mas no fim deu tudo certo. Tudo certo. Muito bem, desembargador. Para as mulheres vale o dito popular. Não basta ser, tem de parecer. A lei de César. Por que dos homens não se cobra tanto? Conte-nos, desembargador, se for capaz. Bem, na verdade, o que me parece que está atrás dessa pergunta é o machismo. É um machismo realmente vigoroso por muito tempo. Com essas características, a mulher como uma extensão do homem. Até na Bíblia, mulher criada a partir da costela de Adão, né? Crianças e escravos como extensão do homem também, do cidadão romano. Mas hoje em dia tudo isso passou. Graças a Deus, né, desembargador? Estamos em outro já, né? E para encerrar, qual é, na sua opinião, a principal diferença entre uma juíza e um juiz? Não vale o próprio sexo? Não. Eu acho que a diferença é que as mulheres são mais detalhistas que os homens. As mulheres, elas pegam algumas nuances num processo que os homens não pegam. Os homens são mais técnicos. Na sua opinião, desembargador, qual a principal diferença entre uma juíza e um juiz?
Não há diferença. Cursaram e cursamos as mesmas escolas. As sentenças têm a mesma força. As das mulheres talvez tenham até mais brilho. Então, eu não vejo diferença nenhuma. Bem, desembargadora, foi muito bom tê-la aqui no programa, no Contraponto. E é um orgulho para nós mulheres termos aí uma representante no Tribunal de Justiça como a senhora, viu? Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço essa participação e também essa oportunidade de mostrar para as pessoas o nosso trabalho como juízes, como desembargadores, o nosso trabalho que muitas vezes, porque as pessoas não entendem, criticam sem saber. Infelizmente, desembargador, o nosso tempo acabou. Mas eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua honrosa participação no Contraponto. Obrigada, viu, desembargador? Eu gostaria de ter podido colaborar no sentido de favorecer o meio ambiente equilibrado, sem prejuízo do desenvolvimento sustentável, numa conciliação. Se eu, em parte, pelo menos conseguir isso, eu quem agradeço. Hoje estivemos conversando com a desembargadora Zélia Maria Tunes Alves e o desembargador José Geraldo de Jacobina Rabelo. Como vocês puderam ver, duas figuras encantadoras. Até a próxima semana.